pouco mais pra mim? É claro que eu conto! Hoje eu tô aqui começando essa temporada nova de entrevistas e eu trouxe pra vocês a primeira entrevista à Luana Vignon, que é a mãe da editora Miolo Mole, a mãe de todas as histórias que vocês vão conhecer aqui. Por isso eu quis começar com ela. Lu, que prazer ter você aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Ai, Sandra, eu que agradeço. É muito legal sempre poder falar sobre isso, falar sobre literatura, sobre livros. E tô doida para saber quais são as perguntas aí que o seu público maravilhoso pensou. Pois é, Lu, você não tem ideia. Assim, eu joguei uma caixinha no Instagram e falei: perguntem para suas crianças o que elas gostariam de perguntar para uma editora. E eis que vieram umas pérolas muito maravilhosas. E acho que a ideia é essa, Lu, assim, falar um pouquinho sobre o que é ser a editora. E o Murilo Felice, de São José dos Campos, ele perguntou justamente isso. O que é ser a editora de uma editora? Ser a editora de uma editora é fazer um pouco de tudo. É como ser a dona de casa de uma casa. É uma mãe mesmo, então, né? Então, de cuidar de como nasce o livro, quais as histórias que a gente vai escolher, quais ilustradores que vão ilustrar essas histórias, como essas histórias vão ser contadas, o tamanho do livro, o formato do livro, o tipo da letra, né, que a gente chama de tipografia. Então, tudo isso é a editora que faz. Só que a editora não faz nada sozinha, né? A gente sempre tem uma equipe que, dependendo do tamanho da editora, pode ser uma equipe pequena ou uma equipe muito grande. A nossa equipe é uma equipe pequena, então a gente tem o Daniel, que é o diretor de arte, então ele cuida de toda essa parte, do formato, da diagramação, da tipografia, então a gente decide essas coisas juntos. Ele também é um editor, ele é um editor de arte também, né? Então daí tem outras pessoas que ajudam também com a revisão de texto. Então são vários profissionais aí envolvidos para a gente fazer um livro. E a editora meio que olha um pouco o trabalho de todo mundo e vai ajudando todo mundo a se conversar, mas o editor não faz nada sozinho. Que legal. Então, assim, eu sou uma escritora, aí eu escrevi uma história, eu te mando e você vai ver se essa história é boa, se combina com a Miolo. Como é que funciona, assim? Como que chegam as histórias para vocês? É assim, né? A gente olha primeiro se a gente gosta, né? Não necessariamente se a história é boa ou é ruim. Às vezes pode ser boa para mim e ruim para outra pessoa, ou vice-versa. Então tem que ter a nossa cara, né? Tem que ser uma coisa que a gente concorde, que a gente goste, que a gente se emocione. Ou às vezes também por área de conhecimento, né? Que nem, por exemplo, o Calixto do Badra, foi um convite que eu fiz a ele. Olha, eu queria muito fazer um conto indiano. Você não tem essa pesquisa? Ele ficou um tempo na Índia, morou um tempo lá, fez uma pesquisa. Eu sabia que ele tinha esse interesse na literatura, então eu falei, olha, você não tem um projeto, talvez, para apresentar? Ele falou, não, tenho sim. Vou aproveitar, então, vou até mostrar aqui, ó. Esse é o livro do Badra, que a Luana falou, escrito pelo André Calixto e editado pelo Edson Ike. E que a gente vai poder ouvir no podcast. Conta essa história pra mim. Tem esse daqui, né, Lu? Isso. O Medo que a Gente Tem, que também vai ser um episódio. Eu adoro essa história. Esse já era um texto que já existia e a autora me apresentou. E aí tem vários processos, né? E aí, claro que eu perguntei pra minha filha, a Cecília, se ela sabia o que fazia uma editora. E ela falou, claro, mãe, é a pessoa que encapa os livros. E eu achei muito maravilhoso, que assim, né? Uma coisa de... Ela entendeu que assim, encapa o livro e entrega, né? Então, e aí, Lu? É essa pessoa também? Eu acho que faz muito sentido você pensar em encapar. É você juntar todas as partes, né? Porque como é isso, o editor, ele só tá ali costurando, vamos dizer assim, né? Então, é a história de uma pessoa com a ilustração de outra pessoa, com o trabalho do diagramador, com o trabalho
de outras pessoas que trabalham com texto e tal. Então, o editor, ele costura tudo isso, fala, ó, gente, vamos por aqui, vai ajudando as pessoas a conversarem e, sim, pode-se dizer que encapa o livro. E aí, olha só, essa é bem legal, olha só, veio da Maria Sá, ela ouve o podcast lá de Portugal. Olha que legal. Legal, né? E ela tá perguntando, é a editora que fala quanto o livro vai custar na livraria? Na Miolo Mole, sim, porque é uma editora pequena, né? Mas numa editora maior, aí é um outro departamento, então às vezes o editor não toma conhecimento disso, é outro departamento que faz isso. Mas nas editoras pequenas é o editor, sim. Ah, então tá explicado. A Alice Santiago, essa pergunta é muito interessante. Ela tem 8 anos e quer saber se a Miolo Mole tem pretensão de publicar um livro sobre RPG. Eu falei, uau, ela tem 8 anos. Eu achei curioso esse desejo dela. Eu falei, eu preciso perguntar para a Luana, eu não sei nada de RPG, né? Vocês sabem, conhecem alguma coisa aí de casa? A pessoal aqui. Lu, você tem essa intenção? Olha, nunca pensei nisso. Mas é uma ideia. É um público cativo, né? Sim. Quem sabe, Alice, em breve aí um título na Miolo Mole sobre RPG. E Lu, vamos falar um pouquinho dos livros da Miolo Mole que a gente vai apresentar aqui no podcast. A gente vai ter o Badra, que a gente já falou, né? O Medo, que a gente também já falou. E o Badra é uma história indiana. O Medo é uma história de uma realidade infantil mundial, né? Aí a gente vai contar indo Namarama, que é uma história de Guiné, na África, né? O Sonho da Buiauaçu, que é uma história indígena. Então, conta um pouquinho sobre como foi a ideia de publicar essas histórias com temáticas e origens, assim, tão diversificadas. Esses 3 livros, o Badra, Namarama e o Sonho da Buiauaçu, eles formam uma espécie de coleção e a ideia era um resgate de narrativas orais. Então, como eram essas narrativas na Índia, na África e entre os nossos povos originários? Então, por isso que todas elas têm uma coisa em comum, que é uma música, uma musicalidade que vem junto. Então, no Badra, tem a paisagem sonora que o André Calixto compôs. O Sonho da Buiauaçu tem uma música original também, que a Moara, que é autora e ilustradora, compôs com o irmão dela, que é um canto xamânico em Engatu, que tem um momento do livro que ela sonha com a Paié Nina, que é a xamã que vai orientá-la nos sonhos para fazer o que ela tem que fazer na história. Então ela sonha com a Paié Nina e ela ouve essa música no sonho. E no Namarama também tem a canção que foi gravada pela Fanta Konatê, que é uma cantora da Guiné, uma artista da Guiné, e o Luiz Kinugawa, porque a tradição dos contos na Guiné tem um nome que chama Tolilá. E eles são contados oralmente com uma música no meio. Então a gente tentou, nesses 3 casos, trazer o mais próximo possível da experiência da tradição oral para o livro físico. A gente sabe que tem muita diferença, mas lendo e ouvindo e experimentando outras camadas de leitura, talvez a gente possa chegar um pouquinho perto do que seria uma experiência de uma tradição oral dessas narrativas. Ai, Lu, que demais. Aproveitando aqui para falar que todas essas músicas estão nos episódios. E a do Sonho da Buiauaçu, que a gente já gravou, ficou espetacular. A gente resolveu cantar. É muito forte, né? Essas histórias da tradição oral mexem com a gente em lugares inacessíveis, né? Conscientemente, né? Ancestrais, exatamente. E olha, Lu, tem uma pergunta maravilhosa da Cecília Oliveira, de Porto Alegre. Não tinha como deixar passar. Ela quer saber se os editores comem bolo. Não é muito boa essa pergunta, Muito gente? bom! Olha, quando dá tempo, Cecília, a gente come sim. Isso é um bom nome de livro, inclusive. Os editores comem bolo? Olha lá, tá vendo? Dá uma Quem sabe, história. dá uma história. Gostei.
Mas, vamos falar de um assunto que eu acho muito bacana, que é muito particular da Miolo Mole, que todos os livros de vocês são acessíveis, inclusivos, né? Isso quer dizer que quem não enxerga também pode ter acesso às ilustrações através da audiodescrição, né? Essa é uma característica dos livros da Miolo Mole. E essa ideia é muito maravilhosa, né? Então, conta pra gente um pouquinho como é que vocês chegaram nessa ideia de fazer esse livro ser para todo mundo. A Miolo Mole já nasce assim, porque antes de ser uma editora, era um projeto mesmo de mediação de leitura, que eu sozinha fazia há 10 anos atrás. Então, como eu tive muito contato com crianças, tanto das áreas periféricas de São Paulo, quanto das áreas centrais, eu vi muitos leitores de todos os tipos. E todos leem, e todos gostam de livro, todos gostam de literatura. E o que eu não vi eram livros para todos. Olha só. Leitores. Então, quando a gente transforma a Miolo Mole em uma editora, isso era um ponto principal. O livro precisa ser para todo mundo, né? Porque existem muitas formas de ler, né? Tem pessoas que enxergam, mas não são alfabetizadas. Mas elas também leem. Ela tem outras formas de ler, né? Então, a audiodescrição, a narração são recursos que possibilitam que todas as pessoas tenham uma possibilidade de leitura. E, para a gente, isso é muito importante. Então, pessoas com deficiência visual que quiserem também entrar em contato com vocês para dar dicas e tal. Pessoas com deficiência visual, baixa visão, no espectro autista, disléxicos. São pessoas assim que a gente chama de leitores atípicos. Que às vezes, numa roda de leitura comum ou com um livro comum que não tem acessibilidade, pode ter algum tipo de dificuldade para acessar essa literatura. E a ideia é que ela seja acessível ao maior número de pessoas possível, né? Ai, Lu, sensacional. Parabéns, viu? Eu sou fã. Obrigada. Sou fã do projeto da Miolo Mole. Acho que a gente tem que fazer chegar a mais pessoas mesmo a literatura, porque senão não faz sentido, né? Bom, então eu queria agradecer a sua presença e dizer que vocês podem encontrar esses livros todos aqui, que eu nem mostrei, mas olha só, aqui o Namarama, O Sonho da Buiauaçu, todas com um QR Code, né, para você acessar a audiodescrição aqui, para quem quiser. Todos em vários, sempre nas primeiras páginas do livro. Tem também o Poeminha da Nuvem, né, que vai ser o nosso bonus track. E onde que as pessoas podem encontrar os livros da Miolo Mole para comprar? Procurando na internet... dá para encontrar as livrarias que estão disponíveis. Dá para comprar tanto online quanto nas livrarias físicas. Maravilha. Então, eu queria dizer também que a gente vai fazer um sorteio com esse combo de livros, né? Conta Essa História Pra Mim e Editora Miolo Mole. Então, lá no Instagram do Conta Essa História Pra Mim, ou melhor, aqui no Instagram do Conta Essa História Pra Mim, se você estiver vendo do Instagram ou do YouTube, a gente vai sortear, tá bom? E muito obrigada, Lu, mais uma vez. Obrigada a você. Só queria falar uma última coisinha. Manda. Que ler é como sair de casa. A gente sempre volta diferente. Ai, concordo muito. E muito obrigada a você que nos escutou. Fique ligado aí no Spotify, no YouTube, aqui no Instagram também, para acompanhar o lançamento dessas histórias em estilo Conta Essa História Pra Mim, que vocês já conhecem. Aproveita, segue o podcast aqui no Instagram, segue também a editora Miolo Mole. E eu vou contar para vocês que essa entrevista, ela está sendo realizada por meio do edital de ocupação do estúdio da Biblioteca Parque Vila Lobos e promovido pela Biblion, que é a Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo, sob a gestão da SP Leituras, para a Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Por isso que a gente está aqui nesse estúdio tão bonito. Muito obrigada, um beijo e até a próxima história. Tchau!